Eu matei o meu irmão. Não com as mãos, não com uma arma enferrujada num beco escuro de Lisboa, isso seria fácil, demasiado cinematográfico para a podridão da nossa família. Eu matei devagar, com verdades que ele enterrou como minhocas na terra úmida do Douro, verdades que o devoraram por dentro até ele implorar por misericórdia num tribunal de Faro, algemado como o cão raivoso que sempre foi. E os meus pais? Eles assistiram, olhos vidrados em negação, enquanto o sol do Algarve queimava as mentiras que os cegaram durante anos. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas na nossa casa, em Alfama, o sangue era só veneno diluído em vinho tinto barato. O meu irmão, o Tomás, era o filho dourado, o que eles moldaram como uma garrafa de porto envelhecido, forte, imprevisível, destinado a brilhar. Eu era o rótulo desbotado, o resto que se atira fora depois da festa. Quando anunciaram as férias, às primeiras em anos sem discussões à mesa do jantar, escolheram-no a ele, claro. Tu ficas, João. Tens de estudar, disse o meu pai, sem me olhar nos olhos, enquanto assinava o cheque para o hotel em Lagos. Senti o estômago revirar como as ondas que ele veria, e jurei que aquelas férias seriam o fim dele. Não por ódio cego, mas por justiça crua, do tipo que rói os ossos até ao tutano. A vingança não é um fogo que explode, é um lume lento, alimentado por memórias que ferem a traição. Eu planeei cada passo como um xadrez jogado nas sombras das ruas empedradas de Lisboa, onde os ecos dos fados choram por almas perdidas. E quando o verdito caiu como um trovão seco sobre a sala de audiências, eu soube, o monstro que eles criaram estava morto, e o que restava era só o eco do meu silêncio vingado. O ar de Lisboa no verão é um abraço sufocante, carregado de cheiro a mar e a pão fresco das padarias antigas, mas para mim, era só o peso de ser invisível. Eu tinha 17 anos, magro como um varal de estender roupa, com olhos castanhos que herdara da mãe e um temperamento que ninguém queria herdar. O Tomás, 2 anos mais velho, era o oposto, alto, ombros largos de quem jogava rugby no clube local, cabelo preto ondulado que as raparigas de Alfama seguiam com olhares famintos. Os nossos pais, o Manuel e a Maria, viam-no como o herdeiro perfeito, o que traria orgulho à família, o que escaparia à rotina de operário do pai na doca do Tejo e costureira da mãe em oficinas escondidas. Tudo começou numa quinta-feira de junho, o sol a bater impiedoso nas janelas gradeadas do nosso apartamento de 3 divisões. Eu estava na cozinha, o chão de azulejos frios sob os pés descalços, a tentar concentrar-me num livro de história para o exame nacional. Tomás entrou, suado de um treino, a camisa colada ao peito como uma segunda pele. Ei, maninho, disse ele, com aquele sorriso torto que desarmava qualquer um, os velhos vão levar-me ao Algarve. 2 semanas em Lagos, praia, sol, miúdas. Tu ficas a guardar a casa, ok? Não era uma pergunta, era uma ordem disfarçada de brincadeira. Eu ergui os olhos do livro, sentindo o calor subir pelo pescoço como vinho a ferver. Porquê tu? Eu tirei melhores notas no ano passado. Eu merecia. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, cortando o ar como uma navalha de barba. Ele riu, uma gargalhada rouca quicou pelas paredes finas, e deu-me uma palmada no ombro que doeu mais do que devia. Porque eu sou o favorito, João. Aceita. A vida não é justa, é. Saiu dali, deixando o cheiro a suor e arrogância, e eu fiquei ali, os punhos cerrados sobre a mesa de formica lascada, a imaginar como seria se as coisas fossem ao contrário. Naquela noite, à mesa do jantar, bacalhau desfiado com batatas cozidas, o prato eterno da mãe, o pai confirmou tudo. É uma oportunidade para o Tomás se soltar um pouco. Ele precisa de espaço antes da universidade. A mãe assentiu, os olhos baixos no prato, como sempre fazia quando evitava conflitos. Eu engoli o nó na garganta com um gole de água morna. E eu? O que eu faço aqui sozinho? O pai limpou a boca com o guardanapo, um gesto impaciente. Trabalhas no teu futuro, rapaz? Não és como o teu irmão, tens de esforçar-te mais. As palavras caíram como pedras num poço seco, e quando o vazio que eu já conhecia bem. O Tomás piscou-me o olho por cima do copo de vinho, como se partilhássemos um segredo, mas eu via o veneno por trás. Ele sabia que me magoava, e isso dava-lhe prazer. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada. Eu limpava a casa, ajudava a mãe nas costuras, ignorava as chamadas do Tomás para ajuda com as malas. No fundo, algo se mexia em mim, uma semente de raiva plantada no solo fértil do ressentimento.
Lembrei-me da vez, 2 anos antes, quando o Tomás roubara o dinheiro das poupanças da mãe para uma noite de copos em Barro Alto, 200 euros que ela chorara a perder, mas que ele negara com mentiras suaves até ela acreditar. Ou da vez em que me acusara de quebrar o rádio do pai, só para desviar a culpa de si próprio. Pequenas traições, acumuladas como detritos no rio Tejo, mas que agora, com a ferida fresca das férias, pareciam uma montanha. Decidi espiar. Não por paranoia, mas por instinto, o instinto de quem aprende cedo que a família é um campo minado. Numa tarde em que os pais saíam para o mercado da Ribeira, revirei o quarto do Tomás. Debaixo da cama, num saco de desporto escondido, encontrei um maço de cigarros, uns preservativos, o que me parou o coração, um frasco pequeno de pílulas brancas, sem rótulo. Heroína. Não, algo pior, ecstasy, daqueles que circulam nas festas ilegais de Cascais. Ao lado, um caderno com números de telemóvel rabiscados, nomes de rapazes que eu reconhecia dos rumores de rua, traficantes miúdos do bairro. O Tomás não era só o filho perfeito, era um lobo em pele de cordeiro, e os pais, cegos pelo amor, não viam as presas. Fechei o saco com mãos trêmulas, o quarto a rodar como um carrossel. Não contei aos pais, ainda não. Em vez disso, tirei fotografias com o telemóvel antigo, o flash a iluminar as sombras como um acusador silencioso. Guardei tudo num ficheiro escondido, o primeiro tijolo da muralha que construiria contra ele. Naquela noite, quando ele ligou animado sobre o carro alugado para a viagem, respondi com um boas férias, mano, a voz neutra como a brisa do Tejo. Mas por dentro, o lume acendia-se, ele destruiria tudo, e eu seria o fogo que o consumiria. Os dias sem eles foram um limbo. Lisboa fervia, os turistas enchiam as ruas de Alfama com risos e selfies, mas eu andava como um fantasma, o peso do segredo a arrastar-me para baixo. Estudava de dia, mas à noite, deitado na cama que rangia como ossos velhos, revivia memórias. Lembrei-me do Natal em que o Tomás, aos 12 anos, convencera o pai a comprar-lhe uma bicicleta nova, prometendo partilhá-la comigo, e no dia seguinte, disse que eu a estragara, ganhando a minha punição, uma semana sem sobremesa. Pequeno, sim, mas era o padrão, ele tomava, eu pagava. Comecei a investigar. Usei o computador da biblioteca municipal, aquele com o ecrã rachado e o teclado pegajoso, para pesquisar os nomes do caderno. Um era o Zé, um tipo conhecido por vender doces nas discotecas de Albufeira durante o verão. Outro, o Rui, tinha um registro policial menor por posse de droga. Nada de concreto, mas o suficiente para o estômago se contorcer. Tomás planeava levar aquilo para o Algarve. Vender nas praias, nas festas de espuma. Os pais, com o seu sonho de férias perfeitas, levavam o lobo para o paraíso. Escrevi uma carta anónima para a polícia de Lagos, cuidado com o rapaz de Lisboa que chega de férias com más companhias. Procurem nas malas. Não assinei, só um envelope simples postado numa caixa longe de casa. Era o meu primeiro golpe, tímido como um sussurro no confessionário de uma igreja antiga. Depois, esperei, o coração a bater como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. A primeira notícia veio numa chamada da mãe, uma semana depois da partida. A voz dela tremia como folhas de sobreiro ao vento. João, o Tomás. Houve um problema na praia. A polícia revistou o carro. Encontraram coisas. Eu fingi choque, o quê? Ele está bem. Mas por dentro, um frio delicioso se espalhava, o anzol fisgara. Ela chorava baixinho, o pai ao fundo a praguejar contra esses polícias corruptos. Tomás fora detido por umas horas, libertado com uma advertência, as pílulas estavam bem escondidas, mas o suficiente para um alerta. Ele culpou amigos que as tinham posto no carro, claro, e os pais engoliram como vinho azedo. Quando voltaram, bronzeados mas com olheiras profundas, o Tomás evitou-me os olhos. Foi uma merda, maninho. Alguém me pregou uma partida. Sorri, batendo-lhe nas costas. Sinto muito, irmão. A família é assim. Mas eu sabia, era só o começo. A semente brotara, e as raízes da vingança cavavam fundo na terra seca da nossa casa. O verão arrastou-se como mel grosso, pegajoso, e Lisboa parecia conspirar comigo, chuvas repentinas que lavavam as ruas de Alfama, deixando o ar limpo e cortante, pronto para novas revelações. O Tomás voltou das férias mudado, não quebrado, mas cauteloso, como um gato que pisa num charco quente.
Ele passava mais tempo fora, nas ruas do bairro alto, a rir alto com os amigos nos bares escondidos atrás de portas de madeira envelhecida. Eu observava da janela, o cortinado semicerrado, anotando horários num caderno que escondia debaixo do colchão. Cada saída era uma oportunidade, cada mentira, um elo na corrente que eu forjava. Os pais. Eles tentavam varrer o incidente para debaixo do tapete, como faziam com as faturas atrasadas. Foi um erro de juventude, dizia o pai à mesa, cortando o presunto com faca cega, os nós dos dedos brancos de tensão. A mãe cozinhava mais, pratos pesados de cataplana que enchiam a casa de vapor salgado, como se o cheiro pudesse apagar o fedor da vergonha. Eu ajudava, silencioso, lavando a louça enquanto ouvia os sussurros deles no quarto. Ele é bom rapaz, Manuel. O João é que é fraco, sempre a queixar-se. Cada palavra era uma farpa no meu peito, mas em vez de sangrar, eu guardava o sangue para regar o meu plano. Comecei a falar com a Inês. Ela era a prima distante, filha da tia de Setúbal, que visitava ocasionalmente com o seu riso fácil e olhos verdes como o Atlântico em dia de calmaria. Tinha 20 anos, estudava psicologia na Universidade Nova, e era a única que via para além da fachada do Tomás. Numa tarde chuvosa, enquanto a chuva tamborilava nos telhados de telha vermelha, ela veio ter comigo ao café da esquina, o aroma a pastel de nata misturado com o cheiro terroso da terra molhada. Conta-me o que se passa, João, disse ela, os dedos finos à volta da chávena de café. Eu hesitei, mas os olhos dela, aqueles olhos que não julgavam, abriram a comporta. Falei-lhe do roubo das poupanças, da bicicleta, das pílulas. Ela ouviu, o rosto sério como uma estátua de mármore num museu do Chiado. Isso é abuso, João. Não é só inveja de irmão, é manipulação. O Tomás usa o carisma para controlar, mas por dentro, ele é vazio. Tu podes quebrá-los pondo isso. As palavras dela foram como um vinho encorpado, aquecendo-me o sangue. Ela sugeriu terapia, mas eu ri, terapia para vítimas, não para vingadores. Em vez disso, pediu-me para documentar tudo, e eu o fiz, mais fotos, gravações de conversas no telemóvel escondido no bolso. O próximo golpe veio no final de julho, quando Tomás planeou uma festa de recuperação no nosso apartamento. Os pais saíam para um casamento em Évora, deixando-nos sozinhos por um fim de semana. Ele convidou meia dúzia de amigos, rapazes barulhentos com tatuagens frescas e raparigas com saias curtas que dançavam fado moderno nas pistas de Cais do Sodré. Eu recusei-me a sair, fingindo gripe, e fiquei no quarto, a porta entreaberta, o telemóvel a gravar o caos na sala, copos a tilintar, música alta de Tony Carreira misturada com beats eletrónicos, risos que mascaravam o desespero. Por volta da meia-noite, o inevitável aconteceu. Um dos amigos do Tomás, o Zé do Caderno, chegou com uma mochila suspeita. Eu espreitei pelo corredor, o coração a martelar como um tambor de carnaval. Eles foram para o quarto dele, a porta mal fechada, e eu ouvi o zíper, o farfalhar de pacotes. Tens mais para o Algarve, Tomás? As praias estão quentes este ano, sussurrou o Zé. O meu irmão riu baixo. Claro, mas discreto. Os velhos quase me apanham da última vez. Gravação em mãos, eu enviei um áudio anónimo para a linha de denúncias da PSP, partida de droga planeada em Alfama. Endereço, Rua da Judiaria do Velho, número 12. Festa esta noite. A polícia chegou às 2 da manhã, sirenes cortando a noite como facas. Portas arrombadas, gritos, luzes azuis piscando nas paredes caiadas. Tomás foi arrastado em cuecas, os olhos esbugalhados de pânico, gritando, é um erro. Alguém me armou. Os amigos dispersaram como ratos no esgoto do Tejo, deixando para trás garrafas vazias e um cheiro a erva queimada. Eu fingi terror, enrolado num cobertor na cama, mas quando os agentes bateram à minha porta, respondi com voz trêmula, o meu irmão. Ele mudou. Eu avisei os pais. Eles acenaram, simpáticos, e levaram-no para interrogatório. Ele voltou ao amanhecer, algemado por fora mas livre por um triz, posse simples, sem quantidade para prisão, só uma multa pesada que os pais pagaram com lágrimas. Na cozinha, enquanto a mãe lhe servia café forte, ele olhou para mim pela primeira vez com ódio puro. Tu sabias? Não sabias? Tu fizeste isto. Neguei, os olhos baixos no chão de azulejos partidos, mas o sorriso interior era como o sol a romper nuvens sobre o castelo de São Jorge.
Como, Tomás? Eu estava doente. Ele apertou o punho, mas o pai interveio. Basta, rapazes. Somos família. A Inês ligou nessa tarde, a voz excitada como o vento de um vendaval atlântico. Bom trabalho, João. Mas não pares. Ele vai revidar. Ela tinha razão. Tomás começou a sabotar-me, notas falsas no meu caderno de estudo, o telemóvel, perdido, com as gravações, mas eu tinha backups na cloud, acessados do café da biblioteca. A tensão na casa crescia como umidade antes da tempestade, os jantares mudos exceto pelo tilintar dos talheres. Eu sonhava com o Algarve, não com praias, mas com o tribunal lá, onde o sol dourado iluminaria a queda dele. Noites depois, sozinho no quarto, abri o caderno e escrevi: ele destrói o que toca. Eu reconstruirei nas ruínas. Era o meu manifesto, rabiscado com caneta que sangrava tinta preta. O lume ardia mais forte agora, e o próximo passo seria o que o marcaria para sempre: envolver os pais, não com acusações, mas com provas que eles não pudessem ignorar. Uma carta, desta vez assinada, com fotografias e áudios. Mas esperaria o momento certo, como um pescador no Douro a aguardar a mordida. Os dias de agosto trouxeram calor opressivo, o Tejo a brilhar como mercúrio líquido, e com ele, a oportunidade. O pai anunciou um churrasco familiar no jardim do prédio, um raro momento de união, com sardinhas grelhadas e vinho verde gelado. Tomás, fingindo normalidade, convidou os amigos limpos. Eu preparei o meu golpe, um pendrive escondido no bolso, pronto para o portátil do pai. Enquanto as brasas crepitavam e o cheiro a sal e limão enchia o ar, aproximei-me dele na cozinha improvisada. Desculpa pela festa, mano. Foi um azar. Ele sorriu, falso como um relógio de rua. Esquece. Mas fica longe dos meus assuntos. Foi aí que o liguei ao portátil, durante um momento de distração. O vídeo rodou em loop silencioso, ele a negociar com o Zé, a voz baixa mas clara. O pai viu primeiro, o rosto a empalidecer como queijo fresco. O que é isto, Tomás? O meu irmão gelou, o copo de vinho a tremer na mão. Negou, gritou, mas as provas eram como redes de pesca, inescapáveis. A mãe desmaiou, o churrasco esquecido nas brasas frias. Naquela noite, o Tomás foi expulso para a casa da avó em Sintra, e eu, pela primeira vez, vi gratidão nos olhos do pai, efêmera, mas real. Mas a vingança não parava aí. Tomás jurou retaliação num telefonema rouco: vou-te foder, João. Tu vais pagar. Sorri para o vazio do quarto. Vem, irmão. O jogo só começou. Setembro trouxe o outono precoce a Lisboa, folhas de castanheira a cair como confetes melancólicos nas calçadas de pedra, e com elas, o vazio deixado pelo Tomás. A casa parecia maior, e quante, os silêncios dos pais preenchidos por olhares culpados que se desviavam dos meus. Eles não falavam dele, não diretamente, mas eu via as marcas: o pai bebendo mais vinho do Porto à noite, a mãe costurando vestidos que ninguém comprava, os dedos tremendo na agulha. Eu era o filho remanescente, elevado por default, mas o pedestal era de vidro rachado, pronto a estilhaçar. A Inês tornou-se o meu farol. Encontrávamo-nos no Parque Eduardo VII, sob os cedros altos que sussurravam segredos ao vento, partilhando sandes de bifana de um quiosque próximo. Ela analisava-me como um caso de estudo: estás a caminhar numa linha fina, João. A vingança cura ou corrói? Eu ria, amargo como azeite virgem. Cura, se for precisa. Ele merecia. Ela contava-me histórias da universidade, mentes partidas por traumas familiares, irmãos que se devoravam como lobos no Gerês. O teu Tomás é narcisista clássico, precisa de adulação para sobreviver. Tira-lhe isso, e ele implode. As palavras dela eram bálsamo e veneno, guiando-me para o próximo ato. O Tomás contactava esporadicamente, mensagens curtas no WhatsApp: sinto falta da casa, maninho. Os velhos falam de mim. Eu respondia com meias verdades, alimentando o ego dele como se atira migalhas a pombos no rocio. Mas por trás, investigava mais fundo. Usei o dinheiro poupado de verões a trabalhar no mercado, uns 60 euros, para contratar um detetive privado miúdo, o Sr. Alves, um ex-polícia reformado com escritório num sótão fedorento perto do cais do Sodré. Quero saber tudo sobre o meu irmão, disse-lhe, deslizando as notas sobre a mesa poeirenta. Ele acenou:
os olhos astutos como um corvo. Dá-me uma semana, rapaz. O relatório chegou como um pacote castanho, sem remetente, deixado na caixa do correio. Páginas datilografadas, cheias de nomes e datas. O Tomás devia dinheiro ao Zé, 500 euros de empréstimos, para droga que ele vendera nas festas de verão. Havia testemunhas em Lagos que o viram a distribuir pílulas numa discoteca de praia, raparigas menores que ele seduzira com promessas vazias. E o pior, uma ligação a um assalto menor num supermercado de Faro, onde ele e o Rui haviam roubado garrafas de licor para revender. Nada para prisão imediata, mas o suficiente para um dossiê que queimava como brasa. Guardei-o num cofre imaginário na mente, planeando o golpe mestre. O Natal aproximava-se, e com ele, a tradição familiar, a missa na sé, o bacalhau à consoada, os presentes embrulhados em papel dourado. Os pais insistiram que o Tomás voltasse. É família, João. Perdoamos. Eu concordei, o sorriso plácido, mas convidei a Inês para a ceia, a primeira aliada na batalha. Ela chegou com um vestido verde escuro, o cabelo solto como ondas do mar da Nazaré, e os pais aprovaram-na de imediato. Que rapariga fina, João. A noite da consoada foi um teatro perfeito. O Tomás chegou de comboio de Sintra, magro, os olhos fundos como poços, mas com o charme intacto. Abraçou os pais, beijou-me na face com dentes cerrados. Feliz Natal, irmão. Sem rancores. Murmurei claro, enquanto a Inês observava, os olhos decifrando cada gesto. À mesa, sob a luz tremulosente das velas e o cheiro a rabanadas fritas, conversámos de trivialidades, o tempo, o futebol do Benfica. Mas eu sentia o pulso dele acelerar quando o pai mencionou o incidente do verão. Depois do conhaque, quando os pais adormeceram no sofá com a TV a transmitir o Midnight Mass em eco, levei o Tomás para o quarto. A Inês esperava lá, fingindo curiosidade por um livro antigo na prateleira. Quero resolver isto, disse eu, a voz baixa como o fado de Amália num disco riscado. Mostra-me quem és de verdade. Ele hesitou, mas o ego venceu, abriu o casaco, revelando um frasco pequeno, mais pílulas. É só para esticar a noite, maninho. Não contas, pois não. Gravei tudo, o telemóvel escondido na manga. A Inês interveio com psicologia sutil. Tomás, isso não te faz forte. Faz-te prisioneiro. Ele riu, nervoso, mas as palavras dela cravaram-se como anzóis. Na manhã de Natal, enquanto desembrulhávamos presentes, eu dei-lhe uma gravata barata. Ele ignorou-me. Enviei o vídeo anónimo para o Ministério Público. Reincidência em tráfico. Evidências em anexo. Tomás partiu cedo, alegando assuntos em Sintra, mas eu vi o pânico nos olhos dele ao verificar o telemóvel. Janeiro trouxe o frio cortante do Tejo, geada nas janelas como teias de aranha, e com ele, o primeiro abalo real. A polícia bateu à porta numa manhã cinzenta, 2 agentes com distintivos reluzentes pedindo para falar com o Tomás. Os pais empalideceram. Ele não está cá, gaguejou a mãe. Eu ofereci chá, calmo como o mar em dia de névoa, e quando se foram, o pai virou-se para mim. Sabes de algo, João? Neguei, mas o olhar dele era de dúvida, a primeira rachadura na armadura deles. Tomás ligou em pânico. Eles sabem, João. Alguém me denunciou. Se fores tu, juro que te mato. Ri para o telefone, o som ecoando no quarto vazio. Medo, irmão. É o preço da verdade. A Inês avisou. Ele vai contra-atacar. Protege-te. Ela ajudou-me a mudar as senhas, a esconder o dossiê num e-mail encriptado. Mas o contra-ataque veio sutil, rumores no bairro, sussurros de que eu era o invejoso que armava ao irmão. Uma vizinha, a Dona Rosa com a língua afiada como faca de cozinha, confrontou-me no mercado. Ouvi que invejas o teu Tomás, rapaz. Cuidado, Deus castiga. Ignorei, mas doía, a família estendida, tecida em fofocas como rendas de Viana do Castelo, virava-se contra mim. No entanto, o lume da vingança aquecia-me, o Tomás estava encurralado, as paredes a fechar-se como as falésias de Sagres. Planeei o próximo, envolver a avó em Sintra, a mulher devota que o abrigava, com uma carta preocupada sobre os perigos da droga. Ela, com as suas rezas diárias na capela local, confrontá-lo-ia, e isso minaria por dentro. Fevereiro choveu sem parar, o céu de Lisboa um manto de chumbo, e o Tomás ruiu um pouco mais. Ele apareceu unannounced uma noite,
encharcado, batendo à porta como um mendigo. Deixa-me entrar, João. Preciso de falar. Os pais dormiam, e eu abri, o cheiro a chuva e desespero a invadir o hall. No quarto, ele desabafou: estou lixado. O Zé quer o dinheiro, ameaça-me. Ajuda-me, por amor de Deus. Pela primeira vez, vi lágrimas, verdadeiras, salgadas como o mar da costa da Caparica. Hesitei, o coração a apertar como um punho. Porque eu? Tu sempre me pisaste. Ele agarrou-me o braço, os dedos frios. Porque és o único que sobrou. Família, lembra-te. Ri, amargo. Família é o que tu destruíste. Dei-lhe 50 euros, o resto do meu salário, mas gravei a conversa, confissão pura, o tipo que se lava o destino. Na manhã seguinte, ele partiu sem despedida, e eu enviei o áudio para o detetive Alves, mais munições. A Inês abraçou-me nessa tarde, no banco do parque molhado. Estás a ganhar, mas a que custo? Olha para ti, olhos fundos, como ele. Toquei o rosto, sentindo as olheiras como vales secos. O custo da justiça, respondi. Mas no fundo, questionava, era vingança ou salvação? O inverno acabava, e com a primavera, o clímax aproximava-se, o julgamento que eu orquestrara, onde o Tomás cairia, e eu renasceria das cinzas. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado apaixonado, jacarandás roxos florescendo nas avenidas do Chiado, pétalas caindo como confetes de um carnaval tardio, mas para mim, era o palco final a preparar-se. O ar cheirava a flor e a terra remexida, e com ele, o cheiro metálico da ansiedade. O Tomás estava em espiral, chamadas esporádicas, voz rouca de noites sem sono, pedindo mais dinheiro que eu negava com desculpas finas como fio de pesca. Os pais sentiam-no, o abismo a alargar-se, o pai parara de beber, trocando o vinho por chá de camomila, os olhos vermelhos de noite sem claro a ler jornais sobre a juventude perdida. Eu aprofundava-me na rede. O Sr. Alves, o detetive, tornou-se aliado improvável, um homem de 50 anos com bigode grisalho e histórias de casos antigos no Alentejo, que via em mim um eco do seu filho rebelde. Tens tomates, rapaz? Disse ele no encontro no seu sótão, o fumo do cigarro a dançar na luz fraca. Mas cuidado, a lei é cega, mas a família vê tudo. Ele compilou o dossiê final, relatórios de testemunhas, extratos bancários falsos que o Tomás usara para empréstimos, até um vídeo granulado de uma câmara de segurança em Faro mostrando-o a trocar pílulas por dinheiro numa rua lateral. A Inês e eu planeávamos como generais num mapa antigo. No seu quarto de estudante, paredes cobertas de pôsteres de Freud e praias do Minho, bebíamos vinho verde e traçávamos linhas. O próximo passo é o grande, disse ela, os dedos traçando o meu braço como um mapa de veias. Denuncia oficial. Mas faz com que pareça que os pais o descobriram. Ideia brilhante, uma carta de amor forjada, no envelope do Tomás, confessando tudo aos pais, culpas, dívidas, planos de fugir para a Espanha com o Rui. Eu escrevia à mão, imitando a caligrafia dele de cartas antigas de Natal, o coração a bater forte como o sino da Basílica dos Mártires. Postei-a numa tarde de sol, o Tejo a cintilar abaixo da ponte 25 de Abril como uma promessa de liberdade. 2 dias depois, o caos explodiu. A mãe encontrou a carta na caixa do correio, o selo de Sintra a traí-la, e chorou alto o suficiente para acordar o bairro. O pai leu em voz alta, a voz quebrando como vidro: perdoem-me, mas não aguento mais. O João sempre soube, mas eu era fraco. Mentira perfeita, culpava-me sutilmente, mas expunha-se. Eles ligaram para a avó, que confirmou: ele anda estranho, Maria. Rezas não bastam. O Tomás foi confrontado por telefone, a ligação em alta voz na cozinha, o cheiro a sopa de peixe a ferver esquecido. O quê? Isso não é meu. O João. Ele. Mas o pai cortou: chega de mentiras, rapaz. Vem para casa. Amanhã. Ele chegou ao entardecer, o rosto pálido como cal de construção, e ajoelhou-se na sala, lágrimas genuínas agora. Eu errei, pai. Deixem-me explicar. Mas as explicações evaporaram quando mostrei o dossiê, não eu, o pai, que o lera em segredo na noite anterior. Isto acaba aqui. Vamos à polícia juntos. A viagem a Faro foi um purgatório rodoviário. O carro do pai, um Renault antigo com bancos gastos, cortava a 2 sob chuva fina,
o Algarve a aproximar-se como um verdito. O Tomás calava-se no banco de trás, eu ao lado com olhos neutros, a Inês em mensagens de apoio no telemóvel. Chegámos à esquadra de Lagos ao anoitecer, o sol poente a pintar o céu de laranja como sangue diluído. O inspetor, um homem corpulento com sotaque alentejano, ouviu tudo, as denúncias anónimas, as provas acumuladas. Reincidência grave, murmurou, folheando o dossiê. Tráfico, posse, associação. Prisão preventiva. Tomás quebrou ali, no balcão de madeira lascada, gritando, é armação. O João planeou tudo. Os pais olharam para mim, dúvida nos olhos como sombras de nuvens. É verdade? Perguntou a mãe, a voz um fio. Eu neguei, calmo, ele está em pânico, mãe. As provas falam por si. Mas por dentro, o triunfo era ácido, queimando como limão numa ferida aberta. Levaram-no, algemas frias nos pulsos, o eco dos passos no corredor como um fado fúnebre. De volta a Lisboa, os pais mudaram. O pai abraçou-me pela primeira vez em anos, o cheiro a tabaco e arrependimento. Obrigado por seres forte, filho. A mãe cozinhava pratos leves agora, saladas de ovas e pão de milho, e falava de terapia familiar. A Inês veio mais vezes, o nosso relacionamento florescendo como as flores de laranjeira em Belém, beijos roubados no terreiro do Paço sob as estrelas. Mas o vazio persistia, vingança ganha, mas a que preço? Sonhos com o Tomás na cela, olhos acusadores, acordavam-me suado. Maio trouxe o julgamento. O Tribunal de Faro era um edifício moderno, vidros reluzentes sob o sol implacável do sul, mas dentro, o ar era pesado como chumbo. Sentei-me na galeria, ao lado dos pais, o coração a ecoar os passos do juiz. O Tomás, de fato cinzento que o pai comprara às pressas, parecia um estranho, magro, barba por fazer, olhos evasivos. O procurador apresentou as provas, vídeos, áudios, testemunhas do Zé e Rui, que delataram para atenuar sentenças. O réu manipulou a família, usou laços de sangue para encobrir crimes. O testemunho dele foi patético, foi pressão dos amigos. O meu irmão. Ele odiava-me. O advogado tentou desviar, mas o juiz, uma mulher de meia-idade com óculos severos, cortou, factos, não ficções. Os pais testemunharam, vozes trêmulas, o pai admitiu cegueira, a mãe chorou pela criança perdida. Eu não falei, não precisava, as minhas sombras orquestravam o espetáculo. O verdito caiu como um martelo, 5 anos, com condicional após 2, por tráfico e associação criminosa. Tomás olhou para mim da banca dos réus, ódio puro como vinagre, e murmurou, maldito, antes de o levarem. Fora, no calor do Algarve, os pais abraçaram-me, soluços misturados com acabou. Mas para mim, era o pico, o momento em que o monstro caía, e o sobrevivente emergia. No entanto, a psicologia da vingança é traiçoeira. De regresso, no comboio para Lisboa, olhava as vinhas do Alentejo a desfilar, e sentia o vazio, ele destruíra a família tanto como eu a reconstruíra. A Inês percebeu, no abraço da estação, venceste, mas liberta-te agora. Tentei, com noites de sono reparador e estudos renovados, mas o eco persistia. Verão de novo, e o ciclo fechava-se. O Tomás escreveu da prisão em Évora, uma carta tremida, perdoa-me, irmão. Fui cego. Queimei-a no Tejo, as cinzas a dançarem na água como fantasmas libertos. Mas o perdão. Esse era o último ato, o mais difícil. O verão pós-julgamento foi um renascimento hesitante, Lisboa a pulsar com festivais de fado nas ruas de Alfama, guitarras a chorar melodias antigas sob o ar prateado, mas para mim, era um tempo de contas. A casa mudara, paredes repintadas de branco fresco, o pai a trabalhar menos horas na doca, investindo em cursos noturnos de mecânica, a mãe abrira uma pequena loja de costura no Chiado, vestidos inspirados em azulejos que atraíam turistas. Eu era o pilar, o filho que salvara a família, mas o peso era como uma capa de feltro no calor de julho, reconfortante, mas sufocante. A Inês e eu aprofundávamos-nos, o amor florescendo como videiras no Douro, piqueniques no Monsanto, mãos entrelaçadas a ver o pôr do sol tingir o Tejo de cobre. Ela estudava-me ainda, agora como amante, a vingança foi o teu escudo, João, mas agora tira-o, vive. Tentava, inscrevi-me na universidade, literatura portuguesa, sonhando com páginas que curassem feridas. Mas as noites traziam sonhos, o Tomás na cela, não raivoso, mas quebrado,
a pedir porquê. Acordava com o peito apertado, o suor frio como o nevoeiro da Serra da Arrábida. Os pais falavam dele esporadicamente, visitas mensais à prisão em Évora. Melhorou, João? Lê livros agora. Eu assentia, mas recusava ir, ainda dói, mentia. Na verdade, temia o confronto final, o momento em que ele me veria como eu era, não vítima, mas arquiteto da sua queda. O Sr. Alves ligava ocasionalmente, atualizações secas. O Zé apanhou mais 2 anos. O teu irmão coopera, pode sair mais cedo. Gratidão misturada com náusea, a teia que tecer ainda vibrava. Um fim de semana em setembro, decidimos visitar Sintra, eu, a Inês, os pais. A serra era um conto de fadas sombrio, palácios de pedra cobertos de era, o ar fresco cheirando a eucaliptos e mistério. Caminhámos pelo Palácio da Pena, torres coloridas como um sonho de rei louco, e o pai abriu-se. Eu falhei convosco, rapazes. Favoreci o Tomás porque vi em ti o que eu não fui, calmo, estudioso. Mas errei. Abracei-o, pela primeira vez sem reserva, o peito dele sólido como o tronco de uma azinheira. A mãe chorou, somos inteiros agora. Mas o passado mordia. Uma carta chegou de Évora, escrita pelo Tomás, quero ver-te, irmão. Sem ódio. Só verdade. A Inês encorajou, vai. Fecha o ciclo. Marquei a visita para outubro, o outono a pintar as vinhas de vermelho como sangue coagulado. A prisão era um bloco cinzento nos arredores, arame farpado a reluzir sob sol fraco, o cheiro a desinfetante e desespero. Esperei na sala de visitas, mesas de plástico bolorento, o guarda a observar-nos como um cão de fila. Ele entrou, algemado aos pulsos mas não à alma, magro, cabelo curto, olhos claros pela primeira vez. João, disse, sentando-se devagar. Obrigado por vires. As palavras saíram como cascalho, e eu hesitei, o coração a debater-se como peixe na rede. Porquê, Tomás? Porquê tudo? Ele baixou a cabeça, às correntes tilintando. Medo. Sempre tive medo de não ser o suficiente. O pai elogiava-te nas notas, a mãe via em ti a estabilidade. Eu fingia, com festas, drogas, para me sentir vivo. Confissão crua, despida como o inverno alentejano. Falei então, a voz baixa mas firme, as tuas mentiras magoaram mais que palavras. Roubaram a família. Ele assentiu, lágrimas caindo na mesa. Eu sei. Planeaste a queda. As denúncias. Confessei, o peso a levantar-se como névoa ao sol. Sim. Por justiça. Ele sorriu, triste, justiça ou ódio. Mas mereci. Agora, perdoa-me, para eu me perdoar. Abracei-o através da mesa, o guarda pigarreando, e saí dali mais leve, o ar de Évora cheirando a olival e redenção. De volta, contei aos pais, não tudo, mas o suficiente. Eles choraram, abraços coletivos na cozinha, o cheiro a caldo verde a ferver como símbolo de cura. A Inês e eu noivámos num jantar simples no Time Out Market, anel de prata simples comprado no mercado de Santa Clara. Futuro limpo, sussurrei, beijando-a sob as luzes do Tejo. Mas a psicologia humana é labiríntica. Dezembro trouxe o Natal sem ele, a mesa posta para 4 em vez de 3, o bacalhau a parecer solitário. Sonhos pararam, mas o eco permanecia, vingança como espelho, refletindo as minhas próprias falhas. Tomás escreveu de novo, estou a estudar direito na prisão. Quero mudar. Sorri, orgulhoso apesar de tudo. O ano novo amanheceu com fogos sobre Lisboa, explosões coloridas no céu negro, e eu soube, a história não acabara, mas transformara-se. De drama de ódio para tapeçaria de perdão, tecida com fios de dor e luz. O ano de 2026 desabrochou como um vinho do Dão envelhecido, suave mas com notas profundas de amargor residual, e Lisboa celebrava com o São João em junho, martelinhos de plástico a baterem cabeças suadas nas ruas de Alfama, mas para mim, era o epílogo de uma saga que começara com feridas abertas. Tomás saíra incondicional em maio, após bom comportamento, 2 anos atrás das grades o moldaram como argila no torno, transformando o lobo em homem hesitante. Os pais prepararam a casa, quartos arejados com cheiro a lavanda do Alentejo, regras estritas, sem saídas noturnas, terapia semanal. Ele chegou de táxi numa tarde de sol, mala simples na mão,
o rosto barbeado e olhos que evitavam os meus. Abraços formais na porta, o pai a bater-lhe nas costas com orgulho cauteloso, a mãe a chorar no ombro dele. Eu fiquei para trás, a Inês, agora noiva oficial, a nela brilhar como farol, ao meu lado, a mão apertando a minha. Bem-vindo a casa, irmão, disse eu, a voz neutra como o Tejo em maré baixa. Ele acenou, obrigado, João. Por tudo. As palavras pairavam, carregadas de subtexto, gratidão pela queda que o erguera. Os primeiros meses foram uma dança delicada, passos medidos como um fado lento. Tomás trabalhava no estaleiro do pai, mãos calejadas agora em tarefas humildes, varrendo limalhas em vez de comandar. Eu graduava-me em literatura, teses sobre essa de Queiroz e as profundezas da alma portuguesa, páginas que curavam as minhas próprias cicatrizes. A Inês e eu planeávamos o casamento para o outono, numa capela pequena em Óbidos, paredes de pedra branca envoltas em buganvílias. Sem dramas, brincava ela, mas os olhos diziam, não invites fantasmas. Conflitos surgiam, inevitáveis como chuvas de inverno. Uma noite, à mesa com arroz de marisco fumegante, o Tomás mencionou o passado. Na prisão, aprendi a ver as coisas claras. Tu foste cruel, João, mas necessário. O pai interveio, basta, mas eu respondi, cruel. Foi sobrevivência. Silêncio caiu como cortina, talheres parados, e a mãe mudou de assunto para o tempo. Depois, no quarto, a Inês massageou os meus ombros tensos. Ele está a curar. Deixa-o. Mas o ressentimento era uma raiz teimosa, brotando em discussões sussurradas. O turning point veio em agosto, férias familiares no Algarve, ironia cruel, mas escolhidas por todos. Alugámos uma casa em Lagos, paredes caiadas debruçadas sobre o mar, ondas a crachar como aplausos distantes. De dia, praias de areia dourada, o sol a beijar peles bronzeadas, de noite, jantares de cataplana ao ar livre, vinho alentejano a soltar línguas. Tomás e eu caminhávamos sozinhos uma tarde, a falésia de Ponta da Piedade a erguer-se como sentinelas rochosas, o vento salgado a chicotear os cabelos. Eu sei o que fizeste, disse ele, parando no mirador, o Atlântico infinito abaixo. As denúncias, o dossiê. Por que não me mataste de vez? Olhei, o rosto dele marcado por linhas novas, como mapas de batalhas perdidas. Porque morte é fácil. Queria que vivesses com isso. Ele assentiu, o olhar perdido no horizonte. E agora? Somos irmãos ou inimigos? Estendi a mão, e ele apertou-a, forte como o aperto de um marinheiro. Irmãos. Mas honestos. Conversámos horas, traições antigas, medos partilhados, o pai ausente emocionalmente, a mãe a sacrificar-se. Lágrimas misturaram-se com riso, o mar a lavar pecados. De volta, a família reconstruiu-se. O Tomás começou terapia com a Inês como facilitadora, ela, agora psicóloga estagiária, guiava sessões onde verdades saíam como pus de ferida velha. O pai confessou favoritismos, a mãe as culpas maternas. Eu escrevi o meu primeiro conto, publicado num jornal local, Sombras no Tejo, uma ficção sobre irmãos e redenção, anónimo mas reconhecido pelos pais. És talentoso, filho, disse o pai, orgulho genuíno. O casamento foi em outubro, folhas de outono a cair como bênçãos em Óbidos, a capela iluminada por velas tremuluzentes. Tomás foi padrinho, fato escuro contrastando com o sorriso tímido, e no discurso, disse, o João ensinou-me que a família não é perfeita, mas é perdoável. Ri, brindando com espumante de bairrada, a Inês radiante ao meu lado, vestido branco como espuma do mar. Anos fluíram como o Douro em cheia. Tomás casou-se com uma rapariga de Évora, professora de História, e tiveram um filho, o meu sobrinho, um rapaz de olhos curiosos que chamava Tio Vingador, em brincadeiras. Eu e a Inês tivemos a nossa filha, Maria, nome da avó, e a casa encheu-se de risos, não silêncios. O pai reformou-se, abrindo uma pequena oficina, a mãe expandiu a loja para online, vestidos vendidos até ao Brasil. Mas a essência da vingança, aquela lição psicológica profunda, perdurou, o limite humano é elástico, estica até romper, mas pode reconectar. Eu, que plantara o lume da destruição, colhi a colheita da paz. Numa noite de fada em Alfama, ouvindo a voz rouca de uma cantora a lamentar amores perdidos, segurei a mão da Inês e pensei no Tomás, agora ao meu lado na mesa, a rir de uma anedota velha. Acabou bem, sussurrei. Ele acenou,
graças a ti. E assim, no coração de Portugal, onde o passado ecoa nas pedras eternas, a nossa história fechou-se, não com um estrondo, mas com um sussurro de aceitação, o sol poente sobre o Tejo a prometer novos começos.